mas também de não agir com a intenção de matar, com ódio, inveja contra alguém. Nossa própria lei abre uma brecha. Existe o crime doloso e o crime culposo. Atropelar uma pessoa não é a mesma coisa dar 3 tiros numa pessoa. Há situações em que alguém provoca a morte de alguém que a gente fica com pena dos dois, é ou não é? A pessoa pegou o carro e aí quem foi negligente foi a pessoa que atravessou a rua no lugar errado, mas de qualquer maneira era um velhinho, aí você já fica com pena porque era um velhinho, mesmo negligente, e a pessoa que atropelou está se sentindo culpada, você fica com pena dos dois. Mas há situações em que quando um mata o outro, você fica revoltado, você fica desesperado. Quando aqueles caras lá em São Paulo atearam fogo a uma dentista, porque ela não tinha dinheiro para dar para eles, ela estava sem dinheiro na bolsa. Essa está sem dinheiro? Vai morrer queimada. Pelo amor de Deus, aquilo revolta qualquer um. Aqueles 2 meninos que resolveram desobedecer os pais e resolveram acampar mentindo para os pais, vocês lembram disso, lá em São Paulo? E aí eles foram fazer um acampamento, os bandidos chegaram, ficaram por dias estuprando a menina. Acho que é Chapinha o nome do líder lá dos bandidos. Champinha. E nossa vida nos revolta certas mortes. Meus queridos, e a Bíblia? Parece que Deus trata o matar intencional, fazer justiça com as próprias mãos, dar lugar à nossa maldade, dar lugar ao nosso instinto de violência e destruição por ódio. Parece que Deus não está falando de situações que a gente não administra. Parece que Ele está falando de uma intenção. Não mate. Não estou falando de uma fatalidade. Estou falando de uma crueldade. Começamos a discutir quando não quebramos o 6º mandamento, se é lícito ou não empreender morte em alguns casos, que geram grande discussão ética na nossa sociedade. Quer um exemplo disso? Um exemplo é a pena de morte. Pastor, mas esses caras não são pessoas, são bichos, são isso, são aquilo. Alguns vão defender isso. Outros já vão dizer, não, ninguém pode tirar a vida de ninguém. Bota na prisão, dá tratamento, dá um curso, mas pena de morte não. É uma discussão ética que o não matarás nos traz. Uma outra discussão ética é a da autodefesa. Matar para não morrer. Eu moro num sítio, estou com a minha mulher e meus filhos. Vejo um ladrão tentando entrar na minha casa. Foi legítima defesa. Para não morrer, matei. E aí? Nós temos a questão, por exemplo, das profissões de segurança. Se eu sou um policial, eu subo um morro, os caras me recebem com 38, 45, escopeta, AR-15, e eu falo, não, irmãos, eu vou orar, Senhor, me desvia da bala. Mas muitas pessoas dizem, não, crente não pode ser policial. Muitas pessoas criticam, falam, crente não pode matar. Mas no ofício da garantia da vida para a sociedade, pessoas têm que cumprir a sua missão policial. Porque senão, irmãos, nós estaríamos mais fritos que já estamos. Outra discussão ética completamente pertinente nesse tempo é matar na guerra. O C.S. Lewis fala uma coisa interessante. Ele diz que 2 soldados, eles se matam numa guerra, mas eles não estão infringindo não matarás. Porque eles depois os 2 morrem, acabou de morrer ali, eles se encontram no céu,
Aí um fala para o outro, poxa, por que era guerra mesmo, hein? Eles não têm ódio, eles não têm raiva um do outro, eles estão matando um outro por uma decisão de sua nação, por um contexto social, por uma realidade histórica que vivem. Eles não têm opção, mas eles não trazem sobre o outro soldado um ódio, um rancor. Isso não seria um não matarás. Agora, muitas vezes, tem aquele que está do meu lado, e que eu não faço nada não, mas a minha vontade era que ele morresse. E aí, nesse momento, parece que a nossa vontade é mais forte do que aquele que executou uma morte sem raiva, sem ódio, simplesmente pelo cumprimento do seu dever. Uma outra questão ética muito séria, o aborto. A presidente, porque presidenta não existe, mas é porque não existe superintendenta, é superintendente, mas tudo bem, isso é uns neologismos que estão surgindo aí. A presidente Dilma, ela quase perdeu essa eleição por causa do aborto. E por causa de algumas outras coisas aí. E quase que decidiu a eleição. E vários pastores evangélicos aí rodaram o Brasil inteiro dentro do avião com a candidata Dilma na época, tirando, e ela assinou um documento dizendo que não ia aprovar um aborto. Então, se em qualquer dia desse aí ela aparecer querendo aprovar o aborto, você já sabe que ela está faltando com a palavra, porque ela assinou um documento e foi eleita. E temos que orar por ela. Temos que orar muito pela nossa presidente, ou presidenta, porque agora já está funcionando a palavra. Outra questão muito séria é a questão da eutanásia. Desliga o aparelho, não desliga o aparelho? Aí alguém fala assim, não, ninguém pode interferir na vida de ninguém. Não pode ligar o aparelho. Pessoa tem que viver enquanto Deus permitir. E alguém vai dizer assim, porventura não estamos interferindo na vida quando botamos os tubos para que ela continue viva, ainda que já não tenha mais condição nenhuma de permanecer viva? É uma discussão muito séria. Poderíamos falar sobre os crimes que são frutos da exclusão social. A ONU, as organizações mundiais, ela impõe embargos econômicos às nações. Irmãos, pessoas morrem de fome porque não chega nada, não chega comida, o que eles têm para vender não pode vender. É outra questão que nós precisamos discutir. E os meus colegas estão pensando assim, rapaz, aula de ética que nós vamos ter essa semana agora, tem muita discussão, né? Um outro assunto muito sério, os crimes ecológicos. Não matarás, se aplica só ao homem ou ao animal. Uma coisa é matar para comer, que até na Bíblia tem isso. Outra coisa é a gente dizimar a casa do mico-leão dourado. É a gente detonar o ambiente do badejo. É a gente acabar com a Lagoa do Sapo. Temos esse direito? Meus amados irmãos, mas eu não quero falar sobre esse tipo de problemática. Eu não quero tratar sobre a afirmação de que não devemos matar, sobre esses prismas éticos, que são muitos pelo que a gente acabou de relatar. Nessa manhã, eu gostaria de ir por outro caminho. Eu queria pensar em nossos próximos relacionamentos. Eu não gostaria de falar de coisas que eu nem tenho domínio para falar, de tão grandiosas que são, de tantas implicações que tem. Eu queria falar sobre a questão de morte com as pessoas que convivem conosco. 3 subdefinições de não matarás que afetam diretamente o nosso relacionamento, eu quero tratar nessa manhã. A impressão que tenho é que não matarás, primeiro significa, não se vingue.
Porque a vingança que nós empreendemos, ela é um retrato de Êxodo 21, 24, onde temos a lei de talião, que diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Esse texto não estimula a vingança, não, naquela época era olho por olho, dente por dente, não. Esse texto está dizendo apenas até onde pode ir uma atitude de resposta. Porque tem gente que ganha uma cusparada na cara e devolve um tiro. Tem gente que vê um filho fazer uma pirraça e devolve uma cintada dentro da cara da criança. Tem gente que vê uma criança não querer comer uma delícia de um arroz com jiló. Estava tão gostoso, a criança não quis comer arroz com jiló, e essa criança ganha tapa e soco na cabeça. Olho por olho, dente por dente, na verdade, restringe o limite da vingança. Se alguém roubou um boi seu, você tem que pegar um boi de volta, você não pode chegar lá e tomar os bois todo dele, não. Já no Velho Testamento, um limite é colocado para que a gente não passe da conta. Alguém faz raiva na gente na família, e você xinga, e você grita, e você fala, e você amaldiçoa. Opa, olho por olho. Se a gente ficasse no olho por olho, já estava bom, hein? Porque nós estamos passando da medida. Pelo nosso ódio, nossa raiva, nossa sede de morte. Nessa sociedade em que os sistemas de defesa pública ainda não estão ajustados, diz que se alguém vai invadir sua vida para tirar algo, então você pode se defender. Você pode matar para não morrer. Pois o nosso senso de justiça tende a não só querer matar, mas querer acabar, destruir e ver sofrer. Os amados irmãos, não matarás envolve a gente repensar um monte de sentimentos de vingança, de crueldade, de desejo ruim sobre pessoas que passaram pela nossa história. Em Mateus 5, 38 a 42, Jesus oferece um caminho melhor do que o olho por olho e dente por dente. Antes definir um limite para a vingança. Agora Jesus fala assim: se alguém te ferir a face direita, ofereça também a esquerda. Como é que Jesus está fazendo então? Jesus está falando para a gente ser um bobinho? Pá! Ai, que gostoso! Oh, delicious! Dá mais um aqui também. Não é isso não. Jesus não está falando não se vingue, não, está falando se vingue. Mas se vingue de forma cristã. Te dê um tapa na direita, diga: querido, ainda que você me dê na esquerda, eu não vou te bater. Não estou aqui para isso. Dá uma carada na mão dele. Bagunça ele. Tem vingança maior do que alguém agir com crueldade, desonestidade, vontade de matar na sua direção, e você, à luz da presença de Jesus, se manter íntegro, ajustado, organizado, e revelando o amor que você não precisa pedir para ter, você já tem, só não tem domínio de você ainda, talvez. Porque o Espírito Santo, ele é amor, e ele está dentro de você, e se ele tiver o controle, todo esse amor será revelado, já está dentro de você. Nós falamos sobre isso no Tadel de hoje. Meus queridos, a impressão que se tem é que Jesus estava dizendo: apanhe calado. A impressão que temos é que deixamos um problema em aberto entre a vítima e o agressor. Jesus não está dizendo que quando se apanha deve-se ser omisso.
Está dizendo, não seja omisso não, não seja covarde não. Mostra quem você é. Mostra que você é um cristão, que é capaz de sofrer o dano, sem querer matar. Romanos capítulo 12, 17 a 21, nós lemos, não retribua o mal com o bem, façam todo o possível para viver bem com todos, minha é a vingança, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E ele vai falando, Paulo vai reinterpretar as palavras de Jesus, que reinterpretou a lei de Talião, falou olho por olho, dente por dente não, meu amigo, agora é o seguinte, quem te fizer mal, faz o bem, revoluciona a história dessa pessoa, revela a tua forma de responder, revela a tua forma de agredir, revela a tua forma de vingar, que é revelando um amor abundante, maior do que você, maior do que tua força, maior do que a tua formação, maior do que a tua educação, maior do que o teu sistema familiar, é algo que não vem de você, é o Espírito de Deus que flui em você para acontecer. Meu irmão, isso é poderoso demais. Um pastor estava contando que ele foi falar com uma irmã, aquela irmã abençoada, sempre tem uma abençoada, né? Pessoa assim, pouco crítica, não arruma confusão na igreja, não fala mal de ninguém, né? Não é reclamona, sempre tem assim uma pessoa assim mais abençoada nesse sentido. E aquele pastor, ele foi visitar aquela irmã, e a irmã falando, e ele, eu entendo, irmã, não, irmã, eu não sabia que a irmã tinha pensado isso, irmã. Chegou um ponto da conversa, que a irmã falou assim, sabe que eu fico mais raiva do senhor? É que você fica aí me ouvindo desse jeito, nem para contrariar, nem para reclamar. Ele viveu a postura de Jesus, deu uma carada na mão dela, e ela não teve coragem de dar na face esquerda também. Amados, segunda questão que eu queria pensar aqui é que não matarás envolve dizer não se vingue. Segunda questão, significa não matar, significa não proíba ninguém de viver junto a você. A gente não mata dando um tiro, mas uma política de vida que a gente tem é a seguinte: tá bom, a minha cunhada tá perdoada, mas eu não quero conviver. Tá bom, aquele irmão lá da igreja, tá bom, tá perdoado, mas tu no teu cantinho e eu no meu. Lembra da musiquinha? Quem lembra dessa musiquinha? Você tem mais de 40. Irmãos, não matarás, não proíba as pessoas de viverem junto a você. A gente não mata com um tiro, mas a gente mata no coração. A gente não mata com a facada, a gente mata no sentimento. Meus queridos irmãos, é como se dizer, vá atrás daqueles que te feriram. Quando nós somos feridos, e a reação mais adequada, já que não vamos retribuir com agressão, então a atitude mais adequada para a gente é ignorar a pessoa. Já que eu não vou bater também, pelo menos não quero ver, não quero enxergar, que o diabo que te carregue. Está perdoado, vai, perdoado, vai, está perdoado. Mas o grande segredo da gente não matar, é a gente restabelecer a vida.
E quando uma relação está morta, e se a vida não é restabelecida, se simplesmente, segue, eu sigo para cá. Então, queridos, não podemos evidenciar que, efetivamente, o espírito de morte, a vontade de matar, foi vencida. Eu não estou dizendo que você precisa convidar para almoçar na sua casa alguém que tentou matar seu filho. Eu não estou falando que você tem que conviver no dia a dia com um traficante que levou seu filho para as drogas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ignorar uma pessoa é uma forma de matar. E nós temos que repensar. Porque muitas vezes estamos matando pessoas da nossa família. E um mal-estar tremendo acontece. E quando é um leito de morte, eu já vi essa cena. Quando um filho, às vezes, entra no ambiente onde está o caixão de um pai, o outro filho fica fora da capela. Aí, para o outro entrar, um tem que sair. Um clima, nem diante do corpo de um pai, as pessoas suportam a presença um do outro. Irmão, isso é matar a pessoa. Mateus 5, 21 diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, mas digo que qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. Portanto, se estiver oferecendo oferta no altar, e ali se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, vá a teu irmão. O que a Bíblia está dizendo é: vá à pessoa que você ofendeu. Vá à pessoa que você ofendeu e peça perdão. Irmãos, nós temos muita dificuldade de pedir perdão. Agora, sabe de uma coisa? Tem gente que se pega nisso aqui e fala assim: então quem ofendeu que tem que ir. Mas o texto se aplica para outro lado também. Na NVI diz assim: vá a teu irmão e mostre-lhe o erro, e traga à luz o problema. Nem sempre quem nos machuca quis nos machucar. Pergunte se a pessoa tem ciência disso. Irmãos, nós ficamos ofendidos com gente que nem sabe que nos ofendeu. Nós ficamos desejando a morte, o sumiço de pessoas que não têm nem noção do que causaram na nossa vida. Um dia desse eu estava lá na convenção, lá em João Pessoa, a Convenção Batista Brasileira. Eu estou lá na convenção, um pastor veio me falar: cara, eu estava lá dando uma atenção para ele, conversando com ele, brincando com ele. Aí ele me chamou no canto e veio me pedir perdão. Cara, eu queria te pedir perdão. Perdão? Nem convivo com ele. Perdão de quê? Não, perdão, cara, porque eu estava chateado contigo. Eu falei: mas estava chateado comigo? Pô, cara, eu não estou nem lembrando qual foi a situação que eu permiti a você se chatear comigo. Naquele dia que eu fui lá, não sei o que lá, eu demorei para lembrar. Aí lembrei que foi um dia que teve uma reunião de pastores aqui, e tinha aqui um monte de pastores. E aí, quando eu cheguei, em cima da hora, o irmão queria falar alguma coisa comigo, de algum assunto. Eu falei: cara, depois eu falo contigo aí, porque eu vou começar a reunião aqui. E ele se ofendeu. Pastor, então ele é isso, ele é aquilo. Não, ele não é isso, nem aquilo. Ele se ofendeu, ele não estava bem. E eu pedi licença para fazer uma obrigação que eu tinha, uma responsabilidade que eu tinha, no horário que eu marquei, com pessoas de fora, ou seja, fazer o que eu tinha que fazer. Me ofendeu, mas ele não é pior do que ninguém por isso não. Ele não estava num dia legal. Irmãos, quantas pessoas se ofendem conosco? Quantas pessoas que estão amarguradas conosco e a gente nem sabe. Você vê que o tratamento da pessoa mudou contigo. E você achando: não, essa irmã deve estar em TPM. Não é não, irmão. Ela está chateada contigo. Querido, dê a chance da pessoa saber. Você orou? Pensou sobre o assunto? Analisou?
acha que a pessoa feriu você mesmo? Você tem certeza disso? Porque também não vai procurar a pessoa, fiquei chateado contigo, que eu achei que naquela hora do louvor, você estava me julgando. Pô, também não dá, né, irmão? Ora primeiro, pergunta a Deus, mas dê à pessoa a oportunidade de saber que você ficou chateado com ela, e fale em amor, fale com carinho. Não matarás significa, não se vingue, significa, não arranque a pessoa da sua vida, porque cometeu uma falha. Em último lugar, não matar significa, não evite o perdão. Muitos de nós não queremos nem que a pessoa nos peça perdão, porque nós estamos bem felizes de estar com a morte no nosso relacionamento. Muitos de nós não gostaríamos que a pessoa se humilhasse e nos procurasse, porque nos dá uma sensação de grandeza saber que alguém tem uma atitude equivocada que a gente pode dizer, olha só, eu não sou assim. Você captou isso? Nos dá uma sensação de que a gente é melhor quando a gente tem algo a falar de defeito de alguém. Mas nos esquecemos que quando falamos do defeito de alguém, piores ainda do que ele podemos estar sendo. Porque estamos sendo maledicentes, fofoqueiros, maldosos, matadores, assassinos, no conceito bíblico. Meus queridos, a quem pedir perdão, temos que dar perdão pleno. Perdoar para alguns é a transação que libera da ofensa a quem ofendeu, mas se quem agrediu não está nem aí para o fato de ter ofendido, então temos que entregar a Deus essa demanda e dizer, eu não vou agredir de volta, eu não vou cultivar mau sentimento, mas coloco nas tuas mãos. Querido, eu não tenho que perdoar quem me pede perdão, eu tenho que perdoar quem pede e quem não pede. Agora, pastor, mas você vai perdoar como? Se a pessoa não está arrependida. Querido, olha só, o perdão pleno só vem quando ele está arrependido. O perdão pleno é a restauração do relacionamento. Enquanto ele não está arrependido e o relacionamento não é restaurado, o perdão não foi pleno, mas não é culpa tua. Agora, quando você dá o perdão, e você fala para Deus, Deus, eu não vou me vingar, eu sei um monte de coisa dessa pessoa, eu não vou contar para os outros. Eu sei um monte de coisa que eu arrebento essa pessoa, eu não vou falar, eu não vou me prejudicar, eu não vou querer humilhar essa pessoa porque ela me ofendeu. Senhor, eu não vou me vingar, mas eu estou colocando nas tuas mãos. Senhor, cuida disso para mim. Então você vive em paz, você vive tranquilo, você está preparado para a restauração no momento que o Senhor tocar lá. Mas você liberou o caminho, você colocou na mão de Deus, e você decidiu não agir com sua atitude assassina, de querer matar a moral da pessoa, de querer matar a honra da pessoa, de querer matar o futuro da pessoa, e muitas vezes você mata o casamento da pessoa. Quantas vezes você fala coisas que colocam o marido contra a mulher, o casamento acaba, você vai ajudar? Você vai sustentar os filhos? Eu não estou aqui, meu irmão, para assumir a conta de casamento que acaba, não. Nós temos que tomar muito cuidado. Você bota a sua boca para fora, aí você conta um pecado que tem 10 anos para trás daquela pessoa que você sabe. Você nunca falou. 10 anos depois você está com raivinha, você bota para fora, um casamento acaba. Você não falou na época por quê? Porque você foi omisso? Você foi covarde? Ou porque você era amiguinho da pessoa? Aí agora você quer destruir a pessoa. Isso é matar, irmãos. Perdão pleno só dou se me pedir. Se ele pedir, pois implica em restauração de relacionamento, de convivência. Tudo bem. Mas o perdão de liberação da pessoa e de colocar a pessoa diante do Senhor, para que o Senhor trate essa restauração, dizer, Senhor, eu fiz a minha parte, agora é contigo. Isto nos libera e nos dá paz. Não entenda que você não deu perdão, porque você ainda não restaurou um relacionamento. Entenda que você não deu perdão, se você sinceramente não conseguiu entregar isso nas mãos do Senhor.
e pedir a paz do Senhor para o que Ele vai fazer, a fim de que uma restauração aconteça. Tanto que o perdão incondicional é algo complicado, esse perdão que a pessoa não pede desculpa é algo complicado, que Deus não perdoa todo mundo. Como é que é, pastor? Deus não perdoa todo mundo? Não. Ele ama a todos, mas Ele não perdoa a todos. Ele só perdoa quem pede perdão, quem se arrepende. É ou não é? Deus perdoa os nossos pecados pelo sangue de Jesus. O quê? Não, está perdoado. Vai pecando que eu estou perdoando. Pode ir pecando aí. Vai pecar, peca. O perdão incondicional é complicado, até na relação de Deus conosco, irmãos. Então, eu não vou viver agora em depressão porque a pessoa não quer falar comigo, porque a pessoa me odeia, porque a pessoa fala mal de mim. Se você sinceramente consegue orar por essa pessoa, fala: Deus, restaura isso, Senhor, eu libero, eu não vou me vingar da pessoa. Você abriu o caminho do perdão, agora convém a pessoa fazer o caminho dela. O ponto de encontro é a cruz de Cristo. Amém? Para terminar, nós temos que parar de confundir algumas coisas. Nós temos que parar de confundir o desculpa aí, foi mal. Se te magoei, me perdoe, com um pedido sincero de perdão. Nas nossas relações de igreja, muitas vezes eu vejo pessoas sendo hipócritas, porque elas sabem que precisam pedir perdão, mas esse perdão não é um perdão do fundo da alma. Aí qualquer coisa aí, desculpa aí, valeu? Aí, se eu te ofendi aí, foi mal. Se te ofendi, ofendeu ou não ofendeu? Fez ou não fez? Uma vez uma pessoa aqui na igreja falou muita besteira, estava falando as besteiras por trás aí. Você cuidado com a gente que fala besteira por trás, que normalmente não é verdade não, tá? É muito fácil falar uma mentira sobre alguém. É muito fácil. É muito fácil. As pessoas têm uma criatividade que só la gracia. Não dá nem para falar em português, irmão, porque só Jesus. Aí falou. Aí, quando chamou a pessoa, ô irmão, você falou isso, tal, do ministério tal, da pessoa tal, irmão, gerando mal-estar. Irmão, isso é uma mentira. Ah, pastor, se me entenderam mal, me perdoe. Se me entenderam mal, não, irmão, então o que o irmão disse? Se te entenderam mal, você não falou. Tu fala que a parede é amarela, eles entenderam que a parede é amarela, mas você quis dizer que a parede era azul. Como é que esse pessoal não entendeu que você queria dizer que a parede era azul? Né? O pessoal não tem interpretação do texto. Não fizeram curso de comunicação e expressão com a tia Teteia. Pô, pelo amor de Deus, irmão, você disse, assume. Porque na igreja, rapaz, ninguém aqui tem que ser perfeito não, irmão. Aqui é um bando de gente com defeito, uma bando de gente que não abre mão da perfeição. A igreja é meio radical, Central da Barra, em relação às questões éticas e da fé. Sempre seremos, nós somos conservadores nisso. A gente tem que ser uma igreja que bota um bloco na rua para evangelizar. Uma igreja empreendedora, com tudo que puder para ganhar vidas. Mas uma igreja extremamente fiel às Escrituras. Sem jeitinho, irmão. Sem jeitinho, porque tu não vai conseguir aliciar ninguém no céu para você entrar. Pedro, deixa eu te dar um negócio aí. Pô, tem um esquema do Paulo. Dá um dinheirinho para Paulo aí, para ver se eu entro. Para com isso, irmão, para de jeitinho. No céu não vai ter jeitinho. Teve gente que já saiu aqui da igreja porque a gente não teve jeitinho. E a gente falou, irmão, isso está errado. E a gente quis ajudar a pessoa. Porque a gente entende que a gente está todo mundo aqui precisando de jeito. Mas a pessoa não queria. Por outro lado,
Já teve gente que veio aqui para a igreja. Eu falei, o que te motivou a vir? E a pessoa disse, pastor, eu não quero ir para um lugar que fala o que eu quero ouvir e que passe a mão na minha cabeça quando eu estou precisando de castigo. E aquelas palavras alimentavam a minha vida, porque foi difícil o início, hein? O iníciozinho, meu irmão, você vai preparando uma coisa, depois ela, pum! Mas o iníciozinho, e a gente pregando, e muitas pessoas falavam assim, essa igreja é muito radical. Uma igreja aqui próxima, uma irmã dessa outra igreja encontrou uma pessoa aqui da nossa igreja e falou, teu pastor é muito radical, negócio de divórcio. Uma outra pessoa de outra igreja falou assim, teu pastor todo mundo da lua, vai querer o quê? Que ninguém transe. E aí assim, algumas coisinhas a gente vai ouvindo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você está aqui? Porque você quer seriedade com as coisas de Deus, sim ou não? Então, meu irmão, se você quer coisa séria, saiba, perdão é um caminho que você tem que seguir. Você não tem opção. Você não tem opção. Você tem que amar e perdoar. Você não tem opção. Você não vai conseguir explicar lá no céu. Não perdoei não, porque não tem jeito. Perdoar não quer dizer ser um bobo. O cara te pede dinheiro emprestado, está te devendo, você perdoou. E aí o cara começa a passar todo mundo para trás. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o nosso coração não pode ter desejo de matar. Vamos ficar de pé? Senhor, leva-nos na tua paz agora. Arranca de nós o espírito de morte, o desejo de matar. Não queremos nos vingar, não queremos arrancar as pessoas da nossa vida e não queremos inibir o perdão na nossa história. Que cada líder de célula saia daqui para a sua célula essa semana para promover cura, perdão, amizade, restauração. E que cada um aqui possa ir atrás de uma pessoa afastada da igreja porque está ofendida, porque está magoada. Que cada um de nós possa ir atrás de uma pessoa que sabe que está assim e com muito amor, com muito carinho, com muito tato, possamos ajudar essa pessoa a voltar para a igreja que não é perfeita, mas que não abre mão da perfeição. Leva-nos na tua paz em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Supervisores, 4:45, reunião comigo aqui na igreja, hein? Ninguém falte. Almoço do Ministério de Família, feijoada com direito a refrigerante, sobremesa, R$15. Número limitado, 100 pessoas. Corre, lá na casa anexa. 100 feijoadas com sobremesa e refrigerante, só 100, R$15, tudo incluído.